Salve players, Gold aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês como jogar Gundam Card Game em 2026. O Gundam é o novo card game lançado pela Bandai, né, que foi lançado no final do ano passado, né, e eu vim trazer para vocês um pouco como que funciona o card game, como você aprende a jogar, né? Então eu vou ensinar tanto a parte teórica, na parte prática para vocês poderem entender. É um jogo bem simples até, que você está pegando para estar começando, e falar um pouquinho também sobre a nova coleção que é GD03, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom galera, o Gundam Card Game, ele é um jogo onde ele simula, né, as batalhas de Gundam. Para quem não conhece Gundam, Gundam surgiu lá nos anos 80. É um anime com tema de guerra, né, entre robôs gigantes, exército e tudo. E aí é uma franquia que já tem muito tempo, saiu vários tipos de animes, vários tipos de temporadas, né? Tanto focados no universo principal de Gundam e temporadas, digamos assim, filler, que são Gundam, mas não são do universo principal. Então o Gundam ele tem duas linhas, né? Tanto que tem várias animações, né, que são muito conhecidas, como Iron Blood, né, que saiu em 2016, o próprio Gundam 00, Gundam Witch Mercury. Então tem muitas animações de Gundam que são bem conhecidas, e até pelos Gunpla também, que são os bonequinhos, né? Que você compra o bonequinho, monta ele e coleciona. Então, o Gundam Card Game veio com uma proposta diferente pela Bandai, né? E no Gundam também tem Model Kits, que são que vem as caixinhas, né? Que vem o deck, que são os primeiros Starter Decks, os 4 primeiros que saíram, né? Eu vou deixar aí na tela para vocês a imagem. E nesses Starter Decks vem os bonequinhos, para você poder assimilar o Gundam com os Gunpla, só que as miniaturas para você estar montando e usando de token ali, por exemplo, né? Eu estar colecionando também essas miniaturas. O jogo ele consiste em um padrão da Bandai que já vem sendo trabalhado há um tempo, né? E esse padrão da Bandai é parecido tanto com One Piece, né? Que você tem os dons, que são os recursos, e ele também tem um sistema parecido com o Digimon, que você encaixa o piloto na unidade. Mas durante o vídeo eu vou explicar para vocês esses sistemas, né? Mas vocês vão lembrar bastante de outros jogos da Bandai, beleza? Bom, começando pelo campo, vou deixar na tela para vocês como funciona o campo de Gundam, né? O campo de Gundam, você tem a área do seu deck, você tem a trash, onde você descarta suas cartas, né? Ali quando você batalha com um robô do adversário, ou quando uma carta é descartada. Você tem a área de batalha, onde você vai colocar suas unidades, porém tem um limite, você pode ter até 6 unidades no campo de batalha. Tem a área de recursos, que fica logo abaixo, né, da área de batalha. Tem a sua shield área, que você vai ter 6. E tem a sua base, tá? Então você vê que o jogo ele tem áreas que são bem separadas para você poder tá jogando e administrando os seus recursos, né? Então sempre quando você recebe um ataque, você vai virar uma carta na sua vida, né? E quando você zera a sua vida, que é a sua shield área, e você toma um ataque direto, você perde, assim como no Digimon, por exemplo. Como eu comentei com vocês, tem alguns elementos do Gundam que lembram outros card games da Bandai, tá? Bom, o padrão dele é 50 cartas, você vai ter 50 cartas no seu baralho. Você vai ter 4 cópias da mesma carta, tá? Podem ter cartas que têm o mesmo nome, mas se ela tiver numeração diferente, você pode ter mais de 4 cópias, né? Assim como no One Piece, assim como no Digimon. Então tem alguns padrões que a Bandai colocou no jogo, né? Que facilitam para você muitas vezes também estar montando lista, né? Só que o Gundam ele tem um grande diferencial, que é as unidades e os pilotos. É o que eu vou explicar para vocês agora. No Gundam, quais tipos de cartas você tem para você montar o seu baralho? Você tem primeiramente as unidades, que as unidades elas têm level e elas têm um custo. Como que funciona para você descer uma unidade para o seu campo? Você, uma vez por turno, você vai virando os seus recursos. Então você começa com todos os recursos virados para baixo, né? Você tem um total de 10. Uma vez por turno você vira um recurso para cima. Quando você vira um recurso para cima, você está no level 1. Ou seja, ao mesmo tempo que você vai ganhando recursos por turno, você vai aumentando o seu level. Então é como se você estivesse se fortalecendo, né? Você vai upando, né, no seu campo de batalha para você descer as suas unidades. Então, se você está no level 1, se você tiver uma carta na sua mão de level 1, você pode descer essa carta, porque é level 1 e custo 1. Porém, se essa carta for level 2 e ela tiver custo 1, você só pode descer ela no próximo turno. Então, no Gundam, você tem que respeitar primeiramente o level das cartas. Então, são 2 custos para você descer a carta. Você tem que respeitar o level dela, que é o nível que você está de energia, e pagar o custo dela, que sempre vai ser menor que o level para você estar usando aquela carta. Então, o Gundam tem esse sistema de level para você descer.
E as unidades, ela tem a caixa de texto delas, eu vou deixar aí para vocês, como por exemplo, o Hexa, que é o Starter Deck que eu vou estar usando como exemplo desse vídeo, né? Você vê que o Hexa, ele tem um level dele, ele tem um custo dele, ele tem um ataque e ele tem a vida. Então essa parte de ataque, que se chama AP e HP, que é o simbolizado pela vida mesmo, você vê que a carta tem. Quando a carta batalha com outra carta, se o ataque da carta que ela está batalhando for menor que o HP da carta que você está usando para batalhar com o Hexa, por exemplo, as cartas elas entram em combate. Então aquela carta, se ela tiver o AP dela, que seria o ataque menor, você ganha naquela batalha. Se o AP daquela carta for maior, aí a sua unidade é destruída. Então no Gundam, a batalha acontece em conjunto, que é a vida com o HP do oponente, né, o AP no HP, e ao contrário também, a carta do oponente, que seria o AP do oponente no seu HP. Então as cartas elas entram nesse contato de batalha, né, que eu achei muito interessante. Só que o robô, quando ele entra, se você não tiver o piloto dele, ou um piloto que tenha traits para você descer essa carta, ele não bate. Então aquele robô, ele entra como se ele tivesse com o enjoo do match. É como se ele entrasse na mesa desligado. Olha que legal. E aí quando você encaixa o piloto nele, aí aquele robô liga, como se aquele robô ligasse, e você pode já entrar batendo com aquele robô. Então é um sistema muito interessante, porque ele deixa o jogo um pouco mais dinâmico e um pouco mais lento, tá? Porque você precisa, para você conseguir atacar a unidade que entrou, ela tem que ter o piloto. E já falando dos pilotos, todas as cartas do Gundam têm sistema de level e de custo, né? Então, como por exemplo, o piloto do Hexa, que é o Setsuna, você pode fazer link com ele, que é quando você liga o piloto com a unidade, que seria o robô. E quando você junta as duas, você faz o link, que é quando você ativa efeitos, que tem cartas que tem efeitos de link, quando ela é pareada, né, que é uma condição para você fazer algum efeito, né, e aquela unidade já pode entrar batendo no campo de batalha. Então, você tem um conjunto tanto de pilotos, que você vai linkar nos seus robôs, e as unidades que elas têm em conjunto. Tem robôs que, se você linka e for, por exemplo, o piloto de outro robô, ele não vai linkar com aquela unidade. Como, por exemplo, se você linkar um Setsuna no Dynamis, eles não vão linkar. Porém, o piloto também tem ataque e tem HP. E quando você linka, o ataque e o HP do piloto soma com o ataque e o HP do robô. Então você vai juntar e vai somar tanto o poder e o HP daquela unidade. Além das cartas de unidades e de piloto, você tem as cartas de base, que servem para segurar, né, e ajudar você na defesa, né, e você tem as cartas de comando. Falando primeiro sobre as bases, quando você desce uma carta da base, ou quando a base é revelada da sua vida, que eu já vou entrar nesse detalhe, você pega a carta do topo do seu shield e essa carta vem para sua mão. Diferente que, digamos que você não coloca uma base inicialmente na sua shield área. Se o oponente bate e você não consegue defender o ataque, a carta ela é revelada e ela vai para trash. Então aquela carta não vem para sua mão. Então é diferencial das bases também, porque as bases ajudam as cartas virem para sua mão. Então tem esse também diferencial no jogo. E também existem as cartas de comando, né, que são cartas que é como se fossem cartas mágicas do Yu-Gi-Oh! Você pode ativar elas da sua mão, você revela, ativa o efeito da carta, como por exemplo a Fatal Strike, que você pode estar aí matando, né, uma unidade do adversário e aquela carta vai para trash. Então você tem esses tipos de cartas no seu deck. Você tem as unidades, os pilotos, os comandos e as bases. Basicamente esse é um padrão de cartas que você vai usar para montar no seu deck, né? Totalizando aí 50 cartas, sendo 4 cópias de cada carta aí, uma cópia a mais, uma cópia a menos de uma carta para fechar esse número, né? E no Gundam você não pode colocar mais de 50 cartas e nem menos de 50. Então o jogo ele pede que seja 50 cartas em específico para você poder estar montando o seu baralho. Bom, então no deck principal você sabe que você tem esse tipo de cartas para você estar fechando as 50 cartas do seu baralho. Além dessas cartas, né, que são as cartas principais, quais outras cartas você tem adicionais, só que elas ficam fora do seu baralho? Você tem as X-Base, né, que são cartas que são bases iniciais que você começa no jogo, e essas bases ela tem HP, então ela começa com 3 de HP, e as bases do seu My Deck, elas são cartas que têm um HP maior, né, até para você estar defendendo, né, sendo uma forma de você defender alguns ataques do adversário, né. E além dessa você tem o X-Resource, que sempre o segundo jogador, assim como no Dragon Ball, você ganha um recurso adicional. Então o primeiro jogador sempre vai começar com um recurso,
e o segundo jogador vai começar com 2 recursos. E os 10 recursos, né, que fazem parte do jogo, que você vai virando uma vez por turno. Porém, tem efeitos que você consegue adicionar mais de um recurso no turno, tanto criando um X-recurso, né, um X-Source, que é um recurso adicional que você pode ter mais de um, você pode ter até no máximo 5 X-Source, se você conseguir acumular, né? Geralmente é a mecânica do deck verde, né, que tem essa mecânica de você acumular recursos, né? Ou você pode rampar, né, que você faz um efeito de uma carta, como por exemplo, vou dar um exemplo como Gundam Deathside. Quando ele entra, você pareia ele, você pega uma carta da sua energia, você rampa ela deitada, né, restada, e ele ganha First Strike, que é uma das mecânicas que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Então, é só para vocês terem alguns exemplos de cartas que você tem como mecânicas, para você poder estar fazendo os efeitos, né, do seu baralho. Então, isso são mecânicas padrão de jogo. Então, você tem o seu deck, que tem 50 cartas, você tem os 10 recursos, você tem um recurso adicional, como for o segundo jogador, você tem a sua X-base, e aí você, inicialmente, você vai comprar 5 cartas, né, já indo para o começo de jogo, você vai pegar 6 cartas do seu baralho, colocar na sua vida para você startar o game. Caso a sua mão venha ruim, ou você venha com a mão pesada, não venha com cartas de level baixo para você estar descendo iniciando o jogo, você tem direito a um mulligan por partida, tá? Então tanto você ou seu adversário podem fazer um mulligan, né, antes de startar o jogo. Bom, galera, e além das unidades, a gente também tem tokens no Gundam, né? Que é uma mecânica que eu achei bem interessante eles estarem adaptando. Eu mesmo gosto muito da mecânica de tokens, que são unidades que você coloca ali por algum efeito, tanto efeito de carta, pode ser efeito de unidade, efeito de comando, né? Que são as cartas mágicas do Gundam. Então é uma mecânica bem interessante. Ela ajuda muito, principalmente a você tanto estar agressivando, né, fazendo mais corpo contra o adversário, ou você está criando tokens que tem blocker para você estar se defendendo do adversário, como Strike Back, por exemplo, né? Então é uma mecânica que eu acho muito interessante, né? E ajuda muito a você ter mais controle de campo e ajuda você também, dependendo, a guardar recursos para sua mão, para você estar agressivando aí contra o adversário ou se defendendo também. Então agora que nós falamos sobre a parte mais básica, né, do Gundam para você estar iniciando, né, no card game, vamos falar um pouco sobre os efeitos e as keywords que tem. Bom, quando você linka uma unidade em um piloto, você tem 2 tipos de keyword. Durante o link, que é quando a unidade está linkada ali, e quando pareado. Quando pareado, você faz o efeito naquele turno. Depois, esse efeito não ativa mais. Durante o link é quando aquela unidade estiver linkada. Então você tem esses 2 tipos de keyword que você vai ativar ali dependendo do seu turno, tá? Além desses efeitos, tem efeito One Play, né? E um em ataque. Então, One Play ou Deploy, como é chamado no Gundam, a carta vai entrar e vai fazer um efeito e depois esse efeito não vai ser mais ativo. E quando ataca, o efeito já diz. Quando ataca, por exemplo, uma vez por turno você pode comprar uma carta. Uma vez por turno você pode restar uma carta do adversário. Uma vez por turno você pode fazer X efeitos. Então tem esses efeitos padrões que você faz no Gundam Card Game. Agora efeitos mais específicos. Você tem como, por exemplo, o First Strike, que é um efeito onde você, quando você batalha com uma unidade do oponente, a sua carta não recebe dano, então é um efeito muito legal, né? Como, por exemplo, o próprio Deathside, que eu dei como exemplo para vocês do efeito de rampar. Efeito de ramp, que você pega uma carta do seu recurso e você vira ela, né? Sendo uma carta adicional no seu turno. Você tem o efeito de Breach, que seria dano perfurante, que você pode, por exemplo, batalhar com uma carta do adversário. Se a sua carta tem Breach, aquele ataque passa, né? E você consegue destruir a carta do adversário e ainda causar 1 de dano, que é uma mecânica muito forte. E você tem agora o Suppression, que veio na GD02, que é como se você causasse 2 de dano com aquela unidade. Então no Gundam tem alguns efeitos que você tem na carta, né? Que a carta também pode ter 2 efeitos, por exemplo, quando pareado em um desses efeitos. E o mais importante também, que são os efeitos de defesa, que são as cartas que tem blocker. Então no Gundam, desde a primeira coleção, vem muitas cartas com efeito de blocker para você estar se defendendo de ataques do adversário. Porque diferente do Dragon Ball ou do One Piece, você não usa cartas da mão para se defender. Você tem que usar a sua própria unidade. Então no Gundam, a batalha é muito ativa, porque sempre acontecem trocas, né? Muitas vezes você desce um robô que ele tem blocker, mas se o oponente batalhar, você precisa usar aquele robô para defender o ataque. E se você usar aquele robô, você vai acabar perdendo a unidade que você desceu no turno passado, mas se você não defender, você toma um ataque e fica mais próximo de perder o jogo, principalmente se a sua vida está menor do que a vida do adversário, né? Porque também tem a mecânica chamada High Maneuver.
né? A mecânica High Maneuver, aquele robô não pode ser bloqueado, como por exemplo o Sinanjo. Ele tem um High Maneuver. Então você tem cartas que você consegue causar muito dano com o vermelho, no High Maneuver que a carta não pode ser bloqueada, né? E ainda assim o Suppression, que são cartas que dão 2 de dano. Então são mecânicas bem agressivas, até pela própria cor mesmo, que é a cor vermelha. E além desses efeitos, você também no Gundam tem os efeitos de Burst. O efeito de Burst é como se fosse um efeito surpresa, que ele acontece quando as cartas são reveladas da sua vida. Então, digamos que o oponente bate na sua shield área, você não tem unidades com blocker, porém é revelado uma Fatal Strike. A Fatal Strike ela tem Burst, e ela vai ativar o efeito dela quando ela ser revelada da sua shield área, que seria a sua vida. Né? Então, tem várias cartas, inclusive agora tem unidades que são na GD03, que elas ativam Burst. Né? Então, essa mecânica surpresa, que seria o Burst, é uma mecânica que tende a ir melhorando, né, conforme as coleções vão ir saindo no Gundam Card Game. Beleza, Gold, então agora eu tenho uma noção de como joga o Gundam Card Game, mas em qual coleção tá, quais tipos de raridades tem, né? Como funciona o mercado do Gundam. Bom, atualmente o Gundam está na GD03, é uma coleção que saiu no dia 30, né, pra gente, que é uma expansão que veio muito interessante, com muitas cartas, decks novos e suportes para você atualizar os decks antigos. Agora em questão de raridades no Gundam, você tem as cartas comuns, as incomuns, as raras e as LR, que são as Legendary Rare, né? Então as Legendary Rare são as cartas que têm a raridade mais alta. No Gundam não tem cartas secretas, pelo menos por enquanto. Não se sabe se a Bandai futuramente vai trazer secretas para o Gundam, né? Mas tem as raridades com mais, por exemplo, LR+, C+, né? Cartas que são os famosos brilhos aí da coleção, que tem quartas alternativas para você estar pimpando o seu deck. Em questão de preço, as cartas LR são as cartas mais caras, né? Então são cartas ali que são na faixa de 80, 90, 100 até 150, 200 reais, dependendo da carta, se a carta joga, dependendo da saída, né? Porque esse é o preço de mercado que é cotado aqui nas lojas aqui em São Paulo. Hoje o Gundam é um card game que muitas lojas, né, tem trazido o card game para cá, né? Porém ainda não teve uma liga Gundam, né? Tem liga de outros card games, porém não tem liga Gundam ainda, tá? Não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo específico. Eu pretendo fazer um vídeo trazendo mais informações sobre essa questão da liga Gundam em si, tá? Mas uma recomendação que eu deixo para vocês já nesse vídeo é que tem o Market Xeon. Foi feito aí por um dos membros da comunidade de Gundam, tá? Que é uma ferramenta muito interessante que está ajudando bastante gente, tá? Eu vou deixar aqui fixado no link da descrição o Market Xeon para você estar fazendo a sua procura de cartas e estar achando as lojas que tem aí disponível para você estar comprando e montando o seu baralho de Gundam. Então, super recomendo a ferramenta, tá? Vai estar aqui na descrição, já também para apoiar o trabalho maravilhoso dessa ferramenta que está ajudando já muita gente aí, tanto eu e muitos players aí de Gundam Card Game. Como que você faz para fechar um deck, tanto um deck jogável e um deck competitivo? O Gundam, como está na terceira expansão, você tem os Starter Decks que você consegue aprimorar eles, como o próprio deck do Exia mesmo, saiu suporte na GD03, então você pode pegar as cartas da GD03 e fechar o deck do Exia para você estar jogando, né? Ou você tem opções de você montar um deck de box, né, que você usa cartas dos Starter Decks, cartas da box, une elas e você consegue aí estar montando o seu baralho, tá? Tá, coach, mas para montar o baralho, como que funciona? O Gundam tem cor, eu posso fazer deck de uma cor, de mais cores, como funciona nessa questão? O Gundam, quando ele saiu, ele veio com a premissa de você ter 2 cores por deck. Então os próprios Starter Decks, como o do Exia, por exemplo, ele já vem no sistema de você ter 2 cores. Então, como por exemplo, a caixinha do Starter Deck do Exia, você vê que tem a cor roxa e a cor verde. Então o próprio Starter Deck mesmo já te induz a você montar um deck com 2 cores. Mas você obrigatoriamente não precisa montar um deck de 2 cores, você também pode montar um deck monocor. Mas claro que tem cores e combinações que combinam mais do que você montar um deck monocor. Muitas vezes o monocor vai ficar uma ideia legal, mas se você colocar uma carta de outra cor que combina com aquela cor, né, para você montar o seu baralho vai ficar bem mais forte e bem mais funcional, tá? Agora falando um pouco sobre as cores do Gundam, como que funciona? A gente tem atualmente 5 cores no Gundam. A gente tem a cor vermelha, que é uma cor que você consegue causar mais dano, né? Você tem o famoso ping, como é chamado no jogo, então você pinga dano nas unidades, você consegue de repente aí causar dano suficiente para matar uma unidade logo com uma carta com um comando, por exemplo, ou fazer combos, né, de ping que você consegue estar
dando KO, né, matando uma das unidades, um dos robôs do adversário. E uma cor que combina muito com o vermelho é o azul, tanto que tem o New Type Ping, que o azul também tem cartas que pingam, né? E além do ping, o azul também é uma cor que ela resta cartas. Então o azul ele tem 3 funções. Ele tem o ping, que você pinga dano, ele tem o repair, que você cura o dano dos seus robôs, que é uma mecânica muito forte, e você tem efeitos que você resta as cartas do adversário. Dá como, por exemplo, o RX, que é do Starter Deck, que é esse robô bonitão, né, que é o primeiro Ganda, e o Amoro, que quando ele linka, você pode restar uma carta de HP ou menos do campo do adversário. Um dos melhores pilotos do jogo, tá? Já falando logo de cara. E o Ganda, né, que é o Ganda RX, ele tem Repair 2, então quando ele sofre dano no final do turno, você cura 2 de dano dele. Quando ele está pareado, ele dá mais 1 de AP para as cartas do seu campo, né? E o Amoro Ray, quando você linka nele, você resta uma carta do campo do adversário. Então é um combo que ele é muito forte. E se você jogando com o vermelho, que é uma cor que pinga, como por exemplo, tem outras cartas como o Gun Tank e o Raksha, que também são cartas que pingam, você consegue montar um deck vermelho e azul muito forte, como por exemplo, tá? A cor verde você tem Ramp, né, que você consegue acelerar a sua curva para você descer cartas de custo alto, como por exemplo o Gundam Zero, né, que é uma carta que também tem High Maneuver, e ele, quando ele entra, ele dá 3 de dano em todas as cartas de custo 5 ou menos de ambos os campos, né? Então é uma das cartas mais fortes também do jogo, né? Além disso, você tem cartas com efeitos de First Strike, você tem o Ramp, e você tem efeitos aí que ajudam bastante a cor. E geralmente é uma cor que ela é mais agra, né? Que você consegue agressivar mais contra o adversário. Por exemplo, uma das melhores curvas da cor verde é o Charles, né? Com o robô dele, que ele é um custo baixo, tem High Maneuver. Quando esse robô morre, você olha 3 cartas do topo do seu baralho. Que eu vejo que também tem efeitos de você olhar cartas do topo. E você consegue pegar cartas, só que do arquétipo de Zion, para sua mão. Então você vê que o verde também é uma cor muito interessante para você estar montando decks, né? Tanto o vermelho e o azul combinam, o verde e o azul também combinam se você for para uma versão mais agro, né? De gameplay, de estilo de gameplay. No caso, a cor branca, você tem efeitos de bloquear ataque, você tem efeitos que você volta cartas para sua mão, como o Ally Strike, que é uma das minhas cartas favoritas do jogo, gosto muito do Ally Strike, tanto que toda a lista eu uso ele. Você tem efeitos de você diminuir ataque do adversário. Então tem cartas como, por exemplo, comandos que você usa para reduzir ataque, para evitar que seus robôs morram durante a batalha. Você tem bloco, como eu comentei com vocês, né? E você tem efeitos de proteção, como o novo Freedom, né? Da GD03, que quando ele está restado, o oponente obrigatoriamente tem que bater nele antes de bater na vida. Então branco é uma cor que ela tem muito controle de jogo. Então, para quem gosta de controle, vai gostar muito de jogar na cor branca também. E a gente tem a cor roxa, né? Que é diferente do Dragon Ball, por exemplo, que não tem a cor roxa. One Piece, como por exemplo, tem a cor roxa. É uma cor que vai ajudar bastante, tá? E é uma cor que tem muitos efeitos também de ping, de pingar dano, de você destruir cartas do adversário. Também tem o Suppression, como o próprio Excel da GD03, que você tem esse efeito de você causar mais dano no adversário. Então é uma cor que puxa mais pro lado agressivo, né? Então tem combinações que você pode mesclar as cores que vai dar certo. Você consegue montar um deck, como por exemplo, branco e azul, que puxa mais para o mid-range ou controle. Você pode montar o verde e azul, que vai ser um agro. Você pode montar vermelho e verde, que vai ser agro. Você pode montar o branco e vermelho, que pode puxar também para o mid-range ou para o controle. Então no Gundam você consegue estar mesclando as cores, modelando o seu baralho para o seu estilo de jogo. Tanto se for agro, se for controle ou se for mid-range. E agora que eu expliquei um pouco sobre as cores para vocês, vamos para a parte prática para vocês entenderem como funciona o Gundam Card Game. Bom galera, agora indo para a parte prática, né, para mostrar para vocês como funciona o campo do Gundam. Então aqui eu tô com o Starter Deck do Hexa para mostrar para vocês, né. Você vai embaralhar o seu deck, né, assim como padrão de qualquer card game. Você vai dar para o seu oponente cortar, seu oponente vai fazer o corte. Aí você vai posicionar o seu deck, né. Vai separar a sua X-Base, como eu comentei com vocês. Vai comprar 5 cartas. Como vocês podem ver, não vê unidade pequena, vê a base, mas é ruim para iniciar o jogo. Então vou fazer o Mulligan, vou mandar minha mão para o fundo do deck. Vou comprar o mesmo número de cartas.
comprei 5 cartas, a mão já veio melhorzinha. Daí você embaralha. Após o embaralhamento, você vai dar para o seu oponente cortar novamente, vai pegar 6 cartas do topo do seu baralho e colocar na sua shield área. E aí você vai decidir com o seu adversário, quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. Caso você seja o segundo jogador, você vai começar com um X-Resource. Então beleza, início de turno você vai comprar uma carta, você vai abrir um Resource. Abriu um Resource, aí vem para sua My Phase, né? Depois da Draw Phase, Resource Phase, My Phase. Se você tiver cartas para descer, você vai descer. Se tiver algum comando para fazer, como por exemplo esse aqui, o Tactical Visionary, né? Que você olha 3 cartas e busca um CP. Como o deck inteiro é do X, então você vai buscar uma unidade. E todos os efeitos de busca do Gundam, tá? Isso é um detalhe bem importante, você não dá Shuffle. Então o único Shuffle que você dá no Gundam é no início da partida, tá? Depois você não tem mais Shuffle para você estar fazendo. Beleza? Passe de turno, provavelmente o oponente vai descer alguma coisa ou vai passar. Início de turno você vai comprar uma carta. Aí, lembra que eu comentei do level? Então aqui eu já tinha passado do level 1, né? Para poder estar ativando esse comando. E agora eu estou no level 3. Então vocês veem que o turno foi avançando. Então eu já consigo descer cartas de level 3. Então da minha mão posso fazer esse robô. Ou fazer esse robô, que são as unidades. E também posso fazer esse recurso. Então a quantidade de jogadas que você tem no Gundam é de acordo com a quantidade de recursos que você tem. Então, como por exemplo, eu vou descer esse robô aqui, que ele é 1, 2, 3, e vou passar. Como o robô não tem o piloto dele para parear, então eu não posso estar batendo com esse robô. Digamos que o oponente tinha descido uma carta de custo 3, de 3 de ataque, né, de AP, e ele me bate, e aí tirando a minha base. Então você vê que agora eu não tenho base para estar defendendo a minha vida está aberta. Se tivesse outro robô, não tenho blocos para estar defendendo o ataque, eu tomaria mais 1 de dano. Passou o turno, levanto minhas energias, compro uma carta, abro um recurso, agora eu estou no level 4. Então, como por exemplo, esse X eu posso descer ele. E aí eu vou aqui fazer uma base para dar desenho para vocês. Então, como vocês podem ver aqui tem uma base. Essa base, como eu ativo ela, eu pego uma carta da minha shield área para minha mão. Porque é como se ela substituísse, né, essa base, né, para estar defendendo, para estar usando o HP dela para estar defendendo mais ataques do adversário. Que, por exemplo, se o oponente me bater com 1, como eu não tenho base, eu tomo dano. Agora ele tem que dar 5 de dano para passar essa base para estar me dando mais dano. Então as bases ajudam muito na defesa. Aí eu vou bater no adversário, eu viro unidade, porque ela já passou da fase de enjoo, posso bater. Se eu tivesse o piloto, eu poderia linkar, porque eu ainda tenho um X-Resource Energia em pé, para mim poder estar linkando meu robô, mas eu não tenho. Então, vou preferir guardar aqui e passar o turno. Então, meu adversário, digamos que ele batalha aqui com esse robô, para diminuir minhas unidades, né? E passo o turno dele. E aí você sempre segue nesse padrão de turno. Nesse de turno, levanta as energias, compra uma carta, faz uma energia. Agora eu estou no level 5, então, como por exemplo, posso fazer o Dynamis. O Dynamis eu tenho o piloto dele, então ele pode fazer link. Então eu vou restar 3, descer um Dynamis, pagar 1 e linkar o piloto. O piloto sempre vai ficar embaixo da unidade, tá? Então você fez o link e aí acontece aquela soma que eu falei para vocês. Então aqui vai somar o ataque do Dynamis com o ataque do piloto e a vida do Dynamis com a vida do piloto. Então aqui esse Dynamis ele já pode entrar batendo, né? E como vocês podem ver, ele tem um efeito durante o link, então ele está linkado com o piloto, ele ganha mais 2 de AP. Então ao invés de 3, o ataque dele vai para 5. Então ele é uma unidade que ele é 5, 6, tá? E o efeito do piloto, quando ele é pareado, né? Então no momento que você faz o link, você pode bater em uma unidade em pé. É um efeito bem interessante, ajuda muito, tanto que eu gostei muito dessa unidade, desse robô. Aí você vai bater em uma unidade de adversário, né? Que tem um level igual ao maior dele, tanto em pé ou uma unidade restada. Como o Hexa já estava em campo, você pode também bater com o Hexa, trocar com uma unidade para diminuir o campo do adversário ou causar dano nele. E aí passou o turno, né? Você volta para o seu turno, digamos que o oponente bate aqui, digamos que ele tira o Dynas, né? Passa o turno, só que não bate na sua vida. E aí você continua ali o seu turno, subindo seus recursos e podendo descer cartas aí. Então, a ideia do Gundam é justamente essa, você ir evoluindo o seu campo, né? Evoluindo as suas jogadas, para você poder estar fazendo aí seus efeitos e descendo suas unidades para campo. Tanto que aqui, com o deck fechado, você pegando 2 Starter Decks, pegando as cartas da GD03 para você fechar esse deck do Hexa, por exemplo,
né? Ele fica um deck muito forte, que como por exemplo, o Tranzel Cexia, ele tem Suppression, que é uma carta que causa 2 de dano no adversário, vou deixar na tela para vocês estarem vendo, né? E se você tiver uma quantidade X de unidade de CP, você pode aí estar matando uma das cartas do campo do adversário. Então é um recurso muito interessante, que ajuda também você estar resolvendo alguma carta da mesa e auxiliando o deck para você poder estar deixando ele cada vez mais forte, né, para estar dependendo aí competindo com esse baralho. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero ter ajudado vocês a estar jogando aí o Ganda Card Game, para quem está começando no jogo, para quem gostou, para quem curtiu e quer iniciar, né, no card game. Desejo boa sorte a todos, boa jogatina. Até o próximo vídeo, valeu e fui!